Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jerônimo Gonçalves, sou contador de história. Queria compartilhar com vocês esse momento, essa oficina, um conto de tradição. 4 horas o galo já cantou, amiudou e o relógio já deu hora. Não chores, meu bem, que eu penso que meu reisado cearense vai embora. Não chores, meu bem, que eu penso que meu reisado cearense vai embora. Ah, que cheiro doce esse do fogão a lenha, quando ela mexia o doce de leite. Ah, que cheiro bom quando assava o bolo de milho na palha de banana no forno de barro. Essas são algumas memórias que trago e que agora organizo em pensamento em forma de conto, de narrativa, de história, para compartilhar com vocês esse momento dessa construção de um conto de tradição. Nós passamos por uma circunstância nas nossas infâncias, nas nossas vidas, e aí perdura todo ao longo da nossa vida, do nosso crescimento, e a gente vai construindo essas narrativas ponto a ponto. E de repente todo o nosso corpo se torna memória afetiva. E essa memória afetiva, ela só é possível porque existe um cordão em sua volta de várias figuras, de várias pessoas, de várias personagens que foram possíveis construir essa narrativa. Esses elementos da cena para a oralidade. E eu começo falando dessas figuras que são as minhas avós, onde eu tinha a oportunidade de ouvi-las contar histórias. Não havia tantos livros, então na minha infância a comunicação oral era fundamental, é essencial para comunicar uma história, comunicar um conto, uma lenda, uma tradição, uma informação dos nossos antepassados, de como as pessoas se organizavam. Há muitos anos atrás. Então, eu fui pegando essas narrativas de Ercília Porfírio, que é uma das minhas avós, e Maria Diana, e também fui formando as minhas memórias afetivas. E a partir dessas memórias, a gente vai construindo o que chama esse conto de tradição. Eu conto o que me contaram, essas narrativas, com fins pedagógicos, inclusive, para ensinar, para acalentar, para orientar, para passar uma informação, para passar suas fés, tradições que traziam consigo ao longo de décadas. Então a gente vai observando e vai construindo essa narrativa, e a gente vai construindo a nossa própria narrativa com os nossos sonhos, desejos, gostos, cheiros, sabor, sonhos e cores, e a gente vai incluindo nessa memória quando a gente narra esse fato ou um fato das nossas ancestralidades. Então vem esse conto que a gente chama conto de tradição. Esse conto de tradição, a gente sempre costuma chegar para os sujeitos, as pessoas que estão ali desenvolvendo uma oralidade, e pergunta: você já ouviu alguma história, já narrou alguma história, já falou algum fato? E aí essa pessoa vai desenvolvendo uma narrativa, uma memória. As memórias são histórias. As memórias têm um ensinamento. As memórias trazem consigo uma narrativa fantástica de ensinamento, de uma pedagogia, de um ensinamento que nos leva a pensar os dias de outrora, tanto os nossos dias, os dias dos antepassados, como os dias posterior. Então, quando a gente junta essa narrativa, quando a gente junta essa oralidade, essa filosofia narrada pelos nossos ancestrais, seja um amigo da comunidade, seja uma pessoa, seja a avó, seja a mãe, seja o pai, alguém da própria família que traz essa narrativa consigo e preenche o nosso círculo de memória, então a gente faz isso fluir. Isso flui o nosso pensamento, isso flui a nossa pedagogia e até a gente chegar a construir começo, meio e fim dessa história. A história,
em si, na verdade, esse conto de tradição é a salvaguarda das memórias mais remotas possíveis. Quando ainda em muitas comunidades, até no nosso país e no mundo inteiro, a escassez da leitura escrita, então a oralidade era a ponta da comunicação. Ter um contador de histórias na família é fantástico. Então era o orador que se destacava, porque envolvia toda a comunidade, envolvia a família, envolvia os amigos, envolvia todo mundo ali para ouvir aquela história no terreiro, na calçada, nos espaços. Era a forma de se comunicar e chegar até o outro, chegar até a outra, de passar uma informação, de trazer um saber, de perpassar um aprendizado, uma leitura de mundo. Então, eu trago isso de forma das minhas avós, que elas organizavam o mundo dela através da oralidade e nos contavam, traziam seus contos de tradições, traziam as suas memórias afetivas dos engenhos, das roças de arroz, dos luaus, das fogueiras de São João, de São Pedro, que era organizada no mês de junho. Aí trazia aquilo numa memória que nos fazia acreditar que aquela história era real, pois vinha repleta de vento forte, de enxurrada, de colheita, era a celebração da vida. Então aquela história nos levava a acreditar que é possível nós construirmos uma narrativa que tem uma pedagogia de ensinamento, uma pedagogia de informação, uma pedagogia de educação, educar o olhar, educar o ouvido para a escuta, educar a vida. Então nós passamos por esse processo de formação, primeiro trabalhar essa escuta. Depois dessa escuta, que fica na nossa memória, em nosso corpo, na afetividade nossa, que atravessa a nossa alma de narrador, de contador de história, e a gente perpassa a organizar o nosso pensamento e vai passando esse conto de tradição para outras pessoas, para outras tradições. E aí a gente vai construindo, pontuando essas formações e vai preenchendo com as nossas memórias afetivas. De repente, aquela memória da nossa avó, aquela memória da nossa mãe, aquela memória da pessoa que contava a história na comunidade, ela está no nosso corpo, na nossa memória. E a gente passa a somar com essa outra narrativa. Aí você pega, por exemplo, aquela narrativa que se escutou e agora você preenche com os sabores, cores e cheiros e complementa a sua narrativa. O fogão da casa da minha avó, cheio de fumaça que saía pela lareira. Os meninos todos se juntavam em volta e cantavam sobre o luar, agradecendo aquele bolo de milho assado na palha da bananeira. Minha avó contava histórias, sentava numa cadeira feita de couro. E quando nós olhávamos para ela com aquela saia rodada, aquela blusa florida e aquele cachimbo soltando fumaça, eu sentia como se eu tivesse no lugar mais sagrado da minha vida. Eu me sentia a criança mais feliz, acolhida, protegida e amada, quando eu ouvia as histórias que a minha avó me contava. Então você começa a preencher e começa a sua presença com a sua avó, com as pessoas afetivas, começam a te dar palavras saboreadas e você consegue construir essa narrativa. Uma narrativa, uma oralidade, um conto de tradição. Porque vem das nossas ancestralidades, vem da nossa vivência, vem da forma com qual a gente aprendeu no cotidiano. A nossa vida é ensinada através dessas histórias. Foram os primeiros ensinamentos, os contos de acalento, as histórias de botija, as histórias de assombração, de lua grande. Mas tinha as histórias também de moças e rapazes, histórias de luta e superação. E a gente vai pegando essas informações, vai pegando essas narrativas e vai se somando com a gente, vai trazendo para o coração e vai traçando uma nova metodologia de conto. São os contos que perpassam de geração em geração. É lindo pegar, por exemplo, os cânticos que minha avó contava, sempre que contava uma história.
do reisado. Show, cancão. Bicho do bicão, você quer comer minha comida, mas você não come não. Show, cancão. E sempre no meio dessa história, que a gente se reunia ali em volta da roda de coco, para tirar o coco babaçu, a nossa mãe também contava história. E é essa memória afetiva, é esse conto de tradição que a gente traz hoje e vai passando de geração em geração como uma metodologia de ensinamento, como uma metodologia de passar o saber popular para outras futuras gerações. E isso é extremamente necessário. E isso é extremamente importante. Primeiro, pegar essa memória afetiva, isso que nos afeta, que nos traz na memória, no nosso íntimo cerebral, no nosso íntimo do coração, organizar esse pensamento, traça-se uma linha até onde eu quero chegar, os dias atuais, ou até onde foi aquele conto, até onde a nossa avó narrou aquele fato, ou aquela memória afetiva, ou aquele acontecimento que a gente passou também, sabe? Das roças de arroz, em que a gente cortava o arroz e batia num batedor feito de palha. Junta essas memórias afetivas e transforma nesse conto numa narrativa fantástica, um corpo que carrega memória. É uma memória sozinha, solitária, como se fosse uma ilha? Não, é uma memória atravessada. Todos nós somos seres atravessados e atravessadores, que passamos na vida de alguém e que teve alguém que perpassou na nossa vida. E quem são as primeiras pessoas que perpassam em nossa vida, sabe? E é essas pessoas com que a gente começa a construir essas personagens da narrativa. Eu sempre coloco muito a minha avó nas minhas narrativas, sabe? Se não como personagem apresentada dentro se não como personagem apresentada dentro da própria oralidade, mas como uma memória afetiva. Eu pego o conto que ela me contava e trago para dentro desse conto que a gente desenvolve. Há muito tempo atrás, lá na minha comunidade, havia uma casinha de farinha pequenininha, bonitinha, onde as pessoas, principalmente as mulheres, se reuniam para ralar mandioca ou macaxeira. Depois espremia e fazia, e molhava, lavava, e saía aquela água alvinha, branquinha, pronta para ser goma. E depois de ser goma, aquela massa que ficava por cima virava farinha. Então essas memórias que a gente vai juntando, esses pensamentos, esse iniciar do conto que vem lá de dentro do íntimo, é também um ensinamento. É uma oralidade, é uma escrita memorável. O que a gente chama de escrita memorável é aquilo que está em nós. A gente narra para o mundo e que vira os nossos escritos e vira a nossa oralidade, vira a nossa forma de se comunicar com o mundo através da oralidade. Nada como um bom ou uma boa contadora de história para nos passar os sabores e dessabores que o mundo nos dá, mas que de alguma forma organiza o pensamento, abraça aquela causa e nos faz, num momento único, conhecer todas as questões que envolvem o mundo, porque a história traz isso, a oralidade traz isso. Então, o primeiro passo, pegar essa memória afetiva, o que nos atravessa, o que nos toca, isso que perpassa para a gente, isso que está já na gente, está com a gente, da marca, da cicatriz, do olhar, daquilo que nos aconteceu, daquilo que nos tocou enquanto afetividade. O abraço acalentador, o cheiro das flores no jardim, aquele cheiro de terra molhada quando chovia lá no sítio. Então essa memória que já está conosco, dentro do nosso pensamento, da nossa vivência, e traz ela para a oralidade, para narrar os fatos, narrar como aconteceu, narrar como se imaginou, ou até mesmo criar a utopia dentro. Passou-se uma poeira tão grande, mas tão grande que cobriu a comunidade inteira. E aquela comunidade ficou soterrada por dezenas e milhares de anos e nunca mais se ouviu falar nesta comunidade. Até que um certo dia, um jovem curioso, mas que muito curioso mesmo, resolveu
ouviu um certo senhor contar que há muitos anos, mas muitos décadas e milhares de anos, havia uma comunidade muito bonita, um povoado onde moravam muitas pessoas, mestres da cultura, oradores, contadores de história e contadoras de história. Então, esse menino curioso resolveu procurar este lugar encantado. Então, e aí você começa a criar essas narrativas a partir da sua vivência, envolvendo os elementos do cotidiano, envolvendo essas memórias afetivas trazidas conosco, trazidas no nosso peito, no nosso coração, na nossa afetividade emocional, junta com esses sujeitos atravessadores, ou seja, essas memórias que nos atravessam, que vêm de alguém, essa narrativa que já vem dos nossos ancestrais, dos avós, dos amigos, da professora, dos familiares, e junta e faz uma junção, e de repente nós estamos contando história, narrando história. E se vai se aperfeiçoando com as leituras, com a pesquisa, juntar essa memória não é uma memória à toa, é uma memória que nos comunica. Então a comunicação gera uma informação valiosa, sabe? E a gente começa a trazer isso como uma forma de envolver-nos e se envolver dentro do mundo. Então a história, esse conto de tradição, vem também dessa vivência que envolve a comunidade, essa vivência que envolve os nossos familiares, avós, avós, pais, mães, e a gente de repente começa a construir a nossa oralidade, esse conto de tradição, um conto que me contaram. Então eu começo a passar também para outras gerações. E essas histórias são fundamentais porque elas acompanham gerações. Minha avó hoje não sabe nem me dizer, mas quem ouviu, aliás, quem contou história, sabe, para ela. Foram tantas pessoas, tantas gerações que já haviam contado, e ela foi passando para a gente como um saber popular, como uma forma ali como um momento de lazer, como um aprofundamento, sabe? Um aprofundamento grande, um aprofundamento de vivência, um aprofundamento de orientação para o mundo, um saber que nos orienta, um saber capaz de atravessar gerações. Um saber que é necessário para as futuras gerações. Então, cada vez mais nós buscamos, através dessa oralidade, desse conto de tradição, também contar essa memória afetiva. É uma forma de também, o que eu coloco sempre, de perpetuar essas pessoas na nossa memória, de trazer essas pessoas conosco, de trazer essas pessoas e narrar os fatos, nos orgulhando de quem somos e de onde viemos, sabe? Contando esses fatos através da oralidade. Então a gente organiza esse pensamento para esse conto de tradição. Eu pego as memórias afetivas das minhas avós, a memória afetiva da minha mãe, a memória afetiva das pessoas que convivem comigo e que traduzem, narram, contam fatos excepcionais. E existem histórias que você se sente vivo e pulsante dentro dela. É como se você estivesse no oceano realmente nadando, sem nunca ver o mar. Eu me senti naquele oceano de água, apenas vendo ela contar como era o oceano. Isso é fantástico. É uma viagem assim, para além, sabe? E as histórias trazem isso, nos faz nos sentir verdadeiramente vivos, pulsantes enquanto história. Então a gente traz essa leveza, esse aprofundar-se, esse acalentar-se. E era uma forma que a gente também tinha de ouvir através dessa oralidade das nossas avós, trazia essa oralidade como uma forma de acalentar mesmo o momento, o trabalho duro, a árdua missão de ter que colocar pão na mesa em tempos difíceis, sabe? Em trazer o convívio familiar, a delicadeza, a preciosidade, os encontros, as renovações. Esses contos estão preenchidos dessa memória. Eu nunca narro um fato ou uma história sem me sentir parte, sabe? Não é só o contador, é o contador armador, é o contador organizador, é o contador que narra para o convencimento da verdade da história.
ainda que ela é preenchida de utopia. Eu estou dentro dela como se eu tivesse atravessado os 7 mares, sabe? Eu estou dentro da história como se eu tivesse vivido aquele tempo, mesmo não estando dentro daquele tempo. Mas é como se eu tivesse vivido. Imagine se eu tivesse dentro daquela história, naquela época, há 1000 e tantos anos atrás, como seria, sabe? Então a gente regressa e traz para essa memória. Então a história também é isso, sabe? A oralidade, esse conto de tradição, me faz viver esse momento, nos faz viver esse momento e atravessar e nos aconchega e nos acolhe e nos passa um saber que é extremamente necessário, importante. Então são fatos que nos levam a construir e a permanecer, trazendo conosco esses contos de tradição. Contos que me contaram, eu também conto. Então a gente vai fazendo essa memória ficar viva por gerações e gerações, uma memória necessária, uma memória que nos traz um saber popular, nos traz uma memória afetiva, nos traz uma memória de atravessamento, um acontecimento, um fato comunicativo para o mundo. Imagine se nós não contarmos várias histórias, como o mundo iria saber disso, sabe? Se nem todos viverem, mas através da oralidade, as crianças, os jovens, os idosos podem viver aquela época dentro da memória. E isso é importante para a gente. Isso é construtivo, isso é humano, isso nos toca, isso nos faz pessoas mais sensíveis, trabalhar a escuta, trabalhar a visão, a percepção de que o mundo existem inúmeras histórias. Não existe nenhum ser, nada, absolutamente nada, que não tenha uma história. Não existe nada. Todos nós somos seres narrativos, oradores. Nós temos histórias, carregadas de histórias, de memórias, de atravessamento. Nós somos seres atravessados de memória. Nós somos seres atravessados de oralidade, de narrativas. Então é por isso que a gente sempre perpassa para nos mantermos vivos através dessa oralidade, desse conto de tradição, e passando de geração em geração como uma forma de se comunicar, já que a primeira comunicação geramos através das imagens e palavras. Então, a palavra gera imagem. Imagine cada palavra narrada, como eu me sentia vendo a minha avó voar numa nuvem feita de fumaça, vendo ela contando como se nós tivéssemos a construção e a narrativa mais poética. Então, gente, é isso. E a gente atravessa tempos, né? Coloquei aqui nos scripts, escrevendo um pouco, essa é uma memória que atravessa o tempo. É uma oralidade que atravessa o tempo, que a gente vai construindo, vai se organizando nesse mapa nosso, através que a gente escreve para também memorizar, mas para que a gente possa narrar os fatos. É um lado da memória, que a gente guarda. É um fato, é uma narrativa capaz de atravessar gerações e gerações. Eu conto já o que contaram as minhas avós, que contaram para minha mãe, que a minha mãe contou para mim e para os seus filhos, e que eu conto para outros e outros e outros que contam para outros. Imagine como isso é uma rede de transformação, uma rede de oralidade, de narrativa que vai passando de geração em geração. Então esses são os contos de tradição. Esse é um conto que trago a partir dessa experiência de atravessamento, essa memória que traz significados para quem ouve e para quem conta. Então é uma memória também que tem significado. É uma história que é preenchida de significado. Lacunas que são abertas são preenchidas por memória. Lacunas que estão abertas são preenchidas por memórias. Sentimental, emocional, de cheiro, de sabor, de gosto. Eu nunca fui naquela cidade, mas minha avó contava que eram as cidades das cigarras. Elas cantavam, e das vagalumes, todas as cidades eram clareadas por aquele bando de vagalumes. Então sempre ela me contava fatos e narrativas e eu fui juntando esses elementos. Então é memória que perpassa, que atravessa gerações e gerações e tempo. Então nós estamos aqui também para compartilhar com você, organizar essas ideias, esses pensamentos para esse atravessamento, para esse juntar.
E aí eu não me sentia tanto um orador, um contador de histórias, como eu conto histórias também para encantar, para contar, para dançar, para me sentir vivo dentro da história, dançando, tocando, cantando, como eu peguei até o pandeiro aqui, sabe? Comecei a aprender pandeiro também, o toque, comecei a envolver elementos, porque a história tem esses elementos. A narrativa tem esse cheiro, esse sabor, esse acalentar, esse tocar. E a gente começa a se sentir parte dessa história, sabe? Desse atravessamento. E a partir dessas memórias, desses contos, quando em muitos momentos eu observava que quando eu menos esperava, eu me via junto com os amigos, no próprio caso mesmo, até mesmo no quarto, contando esses contos das minhas avós. Eu digo, puxa. E aí, a partir do momento que a gente passa a contar, a gente também passa a refletir. E a partir do momento que você passa a refletir, você preenche, eu contei esse. Ai, será que ela não tinha mais? Aí você começa a puxar mais um conto e outro, e de repente você está com repertórios de contos que você, eu vou criar um conto também. A partir das minhas memórias, a partir das minhas vivências, a partir dos meus acontecimentos, eu vou organizar no meu cérebro, no meu papel, no meu caderno, nas minhas memórias, nessas lacunas abertas, eu vou organizar o preenchimento, sabe? Antes eu contava só o das minhas avós, depois eu passei a contar o da minha mãe, depois eu passei a contar coisas que já haviam modificado nesses e que contava para outras pessoas. Então também passei a ter o interesse de ouvir histórias. Gente, tem uma história interessante, e aí é tipo isso, tem uma história interessante, comunidade tal, de um mestre tal, de fulano de tal, e você começa a também querer compreender, entender essas pessoas dentro do processo de história. Então a história tem isso, a gente começa a acolher o mundo, e acolhe esse mundo generoso, e acolhe esse mundo cheio de histórias e de memórias. Então isso é possível, a gente elaborar esses contos de tradição, atravessando tempos e gerações. Então isso é extremamente importante. E aí eu até coloquei aqui, o que eu faço o que é que eu faço com as histórias que me atravessam? O que é que eu faço com as histórias que a minha avó me contava? Essas histórias tão cheias de memória, tão cheias de significado. Se não é passar, se não é repassar, se não é recontar para outras gerações, para as crianças, para os amigos, para a família, para as pessoas compartilhar, sabe? Se são histórias preenchidas de significados, se são histórias preenchidas de saberes populares, de memórias vivas e significados capazes de nos tornar pessoas também sabedoras do mundo, que nos dá uma outra visão, uma leitura de mundo muito mais aguçada, então a gente pega esses contos e reconta, e de repente nós estamos reformulando, reconstruindo, se somando e fazendo parte dessa história que atravessa gerações e gerações, desse conto de tradição que passa de geração em geração. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a cada um e a cada um. Espero que vocês consigam aí compartilhar, ouvir, sugerir, propor como nós podemos cada vez mais se somar. E digo mais, contem histórias, ouçam histórias, apoiem os contadores de histórias, construam um mundo diferente através das histórias. Contemos, ouçamos histórias, narremos histórias. É possível. Nós podemos fazer um mundo muito melhor através das histórias. Um abraço. Até mais.